Bom dia a todos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe nessa manhã de domingo. A semana passada tivemos uma mensagem na qual ouvimos do Senhor de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Nós agora estávamos livres e o conhecimento do Senhor era a chave. Como ele disse, o povo perece por falta de conhecimento. Porém, agora nós estamos livres para ir. Hoje o título da minha mensagem é Quem irá por nós? Ajunta-te a essa carruagem foi uma das palavras que o Senhor disse a Filipe, o evangelista. E essa carruagem é a carruagem da salvação do Senhor pelas nações. Importa que a gente leve o ministério de Cristo, que nos foi confiado, a palavra da pregação, da salvação das almas, que o façamos com zelo, como está escrito no livro de Zacarias, em que eles prantearão como quem pranteia pelo seu único filho. Pai Santo, nessa manhã nós te louvamos e te agradecemos pelo teu Filho, o unigênito, aquele que na cruz tu destes para que nós, os que cremos em ti, pudéssemos ter a vida eterna. Obrigado, Senhor, por cada um daqueles que me ouve nessa manhã e para os 4 cantos da terra, onde tu ecoarás esta mensagem. Eu oro no teu amado Filho. Trá-los convicção de que esta é a hora que estás a falar com eles. Que uma vez libertos, possamos ir e tomar posse de tudo que tens para nós. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém, amém e amém. No livro de Gálatas, quando Deus fala com Abraão, dizendo a Abraão que Deus tinha para Abraão descendentes, nós vemos Abraão, o homem, no final da vida dele, com tudo que ele já conseguiu conquistar, limitado, e pergunta ao Senhor dentro do seu limite: será o servo que nasceu na minha casa o descendente que tu tens para me dar como herdeiro? Porém, disse o Senhor Jesus a Abraão, sobre Abraão, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Porque no livro de Gálatas ele fala de que Deus não falou com Abraão sobre descendentes, mas de um único descendente. E me alegra muito entender Romanos 8:29, em que Deus, no seu único filho, para que nós fôssemos a multiplicação desse filho, a multiplicação da manifestação do amor de Deus. E diz ali no livro de Romanos 8:29 que Jesus foi o primogênito dentre muitos irmãos. Muitos irmãos. Então, se lá no passado Deus amou o mundo de tal modo que ele enviou o Filho, hoje o amor de Deus manifesta-se na multiplicação de filhos, mas de uma forma em que a multiplicação de enviados de Deus para as nações, para anunciar com poder e autoridade, sinais e maravilhas, o amor de Deus. E ele disse: ide e anunciai que já o perdão dos seus pecados na cruz foi pago. Tecnicamente falando, não existe mais ninguém na face da terra, nascido ou que há de nascer, que precisa de ser perdoado. Porque na cruz do Calvário, tetelestai significa está consumado o sacrifício, o islasmos, aquilo que apaziguava a ira de Deus em relação ao pecado. Já diante de Deus o nosso pecado foi removido. Agora ele disse: quem irá por nós? Ide e trazei-os, os cegos, os coxos, os paralíticos, trazei-os para que eles se assentem nessa grande ceia. Essa grande ceia, Jesus disse que ao tomarmos ela, anunciamos a morte de Cristo. Na morte de Cristo nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Na morte de Cristo nós tivemos a derrota de Satanás, o acusador dos irmãos. Aquele que usava os escritos de dívida contra nós para nos acusar dia e noite diante de Deus. Não existe nenhum homem, nenhuma outra religião que ele possa crer,
que o acuse diante de Deus. Porque diante de Deus, o sangue do Cordeiro clama coisas melhores do que o sangue de Abel. E isso não é respeitante a denominações ou religiões, ou credos religiosos. Por muito que os homens não saibam e não creiam naquilo que Deus fez, somos enviados a anunciar que foi por ti que Jesus morreu. Jesus não morreu pelos cristãos, Jesus não morreu pelos judeus, Jesus não morreu por boas pessoas, mas por pecadores. Ele disse, ide ao caminho, às avenidas, os caminhos largos e forçai-os a entrar. Mas a Bíblia diz que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. E a Bíblia também me diz que o Espírito de Deus cooperava com aqueles que foram, com sinais e maravilhas, para que eles pudessem anunciar o Evangelho e à medida que o Espírito Santo testificasse e confirmasse, os homens entendiam verdadeiramente este Cristo, outrora crucificado, está vivo. E eles disseram, nós não podemos negar esse sinal de que os apóstolos, os enviados, tinham estado com Jesus. Todos eles sabiam que eles viveram com Jesus. Agora, era uma prova irrefutável de que Jesus estava vivo, porque eles estiveram com o Cristo ressurreto. Glória a Deus por isso. Então a minha mensagem, ela não é uma mensagem, se calhar, como muitos atribuem à religiosidade. A minha mensagem é como testemunha de Cristo. Eu não vim te dar um testemunho. Eu não vim te dizer, olha, quando eu entrei na igreja, antes de eu entrar na igreja, eu fumava, bebia. Eu não vim te dizer isso. Eu vim te dizer, quando Cristo ressuscitou e se manifestou em mim, como está escrito, Deus ordenou que nas trevas do meu coração resplandecesse o Evangelho de Cristo. Salmos 68 diz, a palavra de Deus manifesta aquilo que tu já realizaste por nós. O que é que Ele já fez por nós? Número 1, o pecado foi removido. Número 2, já Satanás foi julgado. Número 3, há uma excelente grandeza do poder de Deus que habita e opera naqueles que creem em Deus. Aleluia! Aleluia! Porque assim disse o Senhor, um homem deu festas, uma grande boda, e fez os preparativos e disse, anunciai que já os preparativos estão prontos, convidem-nos. E chegando eles, os homens disseram, escusa-me, porque comprei uma terra, comprei bois e casei-me. Tudo isso é lícito. Porém, isso indignou o rei, que os homens se recusavam a ter participação, comunhão com ele. Quando ele disse, ao tomares a ceia, anunciais a morte de Cristo. Mas nós não podemos anunciar a morte sem a ressurreição. Porque quando nós dissemos que ele morreu, o túmulo hoje está vazio. E hoje nós somos a testemunha, a evidência. A grande diferença de te dar testemunho ou testemunhas é que dar testemunho as pessoas falam e contam relatos. E eles dizem, eu conheço um pastor que ora por doentes, expulsa demônios. Esse é o testemunho que ele está a dar. Mas na qualidade de testemunha, nós falamos para os espíritos imundos que soltem a tua mente. Nós falamos para aqueles que estão doentes com as pernas no gesso, que sejam curados. E aquilo que se manifesta sobre a tua vida é a evidência de que Cristo está vivo em mim. E Pedro disse, por que é que olhais para nós como se pelo nosso próprio poder o tivéssemos feito? Então, Cristo em nós é a evidência, é a manifestação de Cristo ressurreto. Mas a mensagem que nós pregamos é para que, olhando para a nossa evidência, olhando para nós como provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo, você agora possa olhar
para Ele como a fonte de vida, a fonte de poder. Glória a Deus. O Espírito Santo, quando desceu, duas coisas aconteceram. Ele não desceu sobre árvores, mas sobre homens. E sobre os outros a quem o receberam, o Espírito Santo foi transferido. A segunda coisa que aconteceu ou não aconteceu é que até hoje o Espírito Santo não voltou a subir. Então, às vezes, nós ouvimos falar: "Oh, o Espírito Santo desce, visita." Se ele nunca subiu, como pode ele descer novamente? Porque a palavra de Deus claramente diz que no livro de Apocalipse, o Espírito e a igreja dizem: "Ora vem, Senhor." O Espírito e a igreja dizem: "Ora vem, Senhor." O Espírito Santo está na terra. Mas vocês não vão encontrar o Espírito Santo ali, nem acolá. Mas o Espírito, ele habita em nós. Ele testifica em ti nessa manhã o chamado, a urgência e a importância do chamado. E ele disse em Apocalipse: "Aquele que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida." Mas é o mesmo Espírito, nessa manhã, que fala contigo, para que você lide com todo o medo, com tudo aquilo que te paralisa pela raiz. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Muitos não sabem que já estão libertos. Não sabem que os seus pecados já passaram. Mas a consciência do pecado, o engano do pecado, mantém-nos presos na cadeia, como se ela não tivesse sido vencida. Não sabendo o que Cristo já fez por eles. Mantém-nos presos, intimidados nas questões dos enganos da vida. Como se Jesus não tivesse feito o que ele fez. Quem irá por nós? São aqueles que se ajuntarão a essa carruagem. Mas como meditaremos nas coisas do amor de Deus, o amor que Deus tem para o mundo, pelo mundo, se nós estamos cativos na falta de conhecimento? Ele disse: "Os gentios buscam essas coisas, para ti não. A ti é dado a conhecer o poder e os mistérios do reino de Deus." Portanto, disse ele: "Busquem o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado." Mas depois em Romanos 8:32, graças a Deus, que a tinta da caneta de Paulo não faltou nesse momento. E ele escreve que se Deus não poupou ao seu próprio filho, como com o filho não nos dará todas as coisas? Então, Mateus 6:33 e Romanos 8:32, elas estão juntas. Porque Cristo é o reino de Deus. O reino do Filho do seu amor. Aonde, se Deus providenciou Cristo, como ele falou com Abraão em Gênesis 22, e Deus não lhe poupou naquela cruz, e lhe ressuscitou, convergindo todas as coisas agora em Cristo, como não me dará Cristo, e com Cristo, todas as coisas? O que você precisa de fazer para você ser livre e tomar posse da liberdade dessa prisão é simplesmente conhecer, como está escrito no Salmo 68, manifesta, ó Deus, tudo o que já fizestes por nós. Aleluia! Eu sou como Jesus, é muito mais do que um tom, um tema de um louvor. Eu sou como Jesus, é na realidade a multiplicação do único Filho de Deus, do primogênito, para que ele fosse o primeiro dentre muitos. E vamos para as nações, pregamos as etnias, de cidade a cidade, de aldeia a aldeia, continente a continente, por uma razão: para que muitos se ajuntem, pois ele disse: saiam pelas avenidas e forcem-nos a entrar. E forçamos-nos não pela religiosidade, nem a imposição, mas pedindo ao Espírito de Deus que ele traga convicção do pecado porque não creem em Jesus. 2,
convicção da justiça, porque já Cristo morreu, ressuscitou, ascendido. Porque a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto ele for menino, ninguém lhe dá o que é dele. Mas na morte do testador, a herança se torna disponível. E já, assim como Abraão creu, lhe foi imputado a justiça. Já Cristo fez tudo para que nós pudéssemos ser esses herdeiros. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Jesus foi feito para nós a justiça de Deus. Aleluia. E o outro ponto é, aqueles que outrora cativos no pecado, no medo, na falta de conhecimento, hoje pelo Espírito de Deus empoderados para irem pelas nações, não dar testemunho, mas serem a testemunha da ressurreição. Então nós forçamos os homens a entrarem pela intercessão, pela pregação do Evangelho, para falar para ti que o teu pecado já foi perdoado. E o sinal de que o teu pecado foi perdoado é que a graça se manifestou, mesmo que você ainda não conheça o perdão, mesmo que você se sinta não merecedor. Tecnicamente, a maior parte toda a humanidade foi perdoada. O que lhes rouba é a falta de conhecimento do que Jesus fez. Número 1, nessa manhã, determine conhecer aquilo que Jesus fez. Número 2, cresça, pratique aquilo que Jesus fez. E agora, dê a conhecer aos outros. O que Jesus fez é que ele veio ao mundo como a semente de Deus para que Deus pudesse gerar para si a nova criatura. Hoje, sendo nós um com Jesus, porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um com Jesus. Nós somos imprescindíveis, nós somos insubstituíveis nessa causa. Deus não ordenou aos anjos que pregassem o Evangelho, mas aqueles que foram remidos pelo sangue, aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então muitas das vezes eu olho e vejo cristãos inibidos, herdeiros com falta de identidade, meditando ou sendo oprimido na mente deles sob os cuidados da vida, os enganos das riquezas, porque eles não entenderam o que Jesus fez. Se Deus deu o Filho por ti, com o Filho não te dará todas as coisas. Ele disse para o filho pródigo, tudo o que tenho é teu. Tudo o que Deus tem é teu. Deus não deu ouro, Deus não deu prata, Deus deu o melhor dos céus. Ele deu o Filho. E a palavra de Deus ela é muito interessante. No princípio, criou os céus e a terra. 1 de João, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Porém, Apocalipse capítulo 13, verso 8. Se calhar citei mal a escritura aqui. Apocalipse. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Amém? E eu sou o princípio. E quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que Jesus é chamado o princípio, tudo muda. Porque o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nu é um complemento circunstancial de lugar e de tempo. Porém, nós entendemos que Deus na eternidade não tem consciência de tempo nem de lugar. Então, descobrindo nós que no hebraico a preposição em e nu não existe, e olhando nós para o texto original, está escrito Bereshit bara Elohim. Bereshit, princípio. Não está escrito no princípio, está escrito princípio. A palavra Bereshit, ela é composta também de uma outra expressão no hebraico, Rosh, Berosh, Bereshit, Rosh. Rosh, como nós ouvimos, Rosh Hashanah, o princípio do ano,
ou a cabeça. Rosh é o termo para princípio ou cabeça. Então, Bereshit é dado àquele que em Apocalipse é dito e é chamado dele o princípio e a cabeça da criação de Deus. Se você fizer uma correção dos textos de Gênesis 1, verso 1 e João 1, verso 1, ele passa a citar: o princípio criou os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 1. O princípio era o verbo. E o princípio estava com Deus. E o princípio era Deus. Livro de Provérbios, capítulo 8, do verso 22 ao 33. Agora ele diz: eu fui o arquiteto que Deus possuiu para a sua criação. Por mim, reis governam. E é algo muito interessante, porque o conselho de Deus, Gênesis 1, 26, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas em Gênesis capítulo 18, disse o Senhor: por acaso ocultarei eu alguma coisa a Abraão, visto que Abraão será pai de multidões? Pois eu sei que ele instruirá os seus filhos no caminho que eles devem seguir. Agora, Deus está a dizer que ele começa a chamar Abraão para governar. Mas Deus disse: eu preciso de lhe dar os fundamentos do governo. E o Senhor começa a revelar a Abraão o que ele vai fazer. Muito interessante, porque Abraão é chamado pai de multidões. Mas as multidões que nós estamos a falar em Gálatas, como falamos, os descendentes, a multidão ali, é Cristo. Então Deus disse: se Abraão será o pai dessa multidão, não lhe mostrarei o princípio. Então, mais tarde nós vemos Deus dizer a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus disse a Abraão: anda na minha presença? Porque lá atrás, Abraão, Deus disse-lhe: te darei um descendente. Mas Abraão, limitado, procurava saber como é que ele iria ter este descendente, sendo velho. Sara era velha. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Porém, nós sabemos que Abraão tem um filho com Agar. E Deus repreende isso. Mas diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Literalmente, Deus está a ensinar Abraão a governar. Porque ele será pai de multidões. Abraão, presta atenção, tem uma promessa de Deus, de que Deus lhe dará um filho. Abraão não sabe como pôr isso em prática. Nós somos chamados, mas nós não sabemos colocar isso em prática. Aquele homem disse: comprei um terreno, comprei bois, casei. Os cuidados da vida, esse medo, as preocupações, os homens são chamados, mas não sabem colocar isso em prática. Quando nós vamos olhar esta passagem da grande boda, era para que ele fosse, como 2 de Pedro diz, capítulo 1, versos 3 e 4, participante da natureza divina. Abraão tinha que ser participante da natureza divina. Por isso ele creu e lhe foi imputado justiça. Para que Abraão agora governasse em justiça. O homem convidado para fazer parte da ceia era para que ele fosse participante da natureza divina. Para que ele pudesse governar a terra, governar o gado, as riquezas e o seu casamento com a natureza divina. Lucas 14, verso 15 ao 21. É importante que você entenda o que é que Jesus fez. Jesus nos disse: ide pregar o evangelho, vão falar de religião. Não, o que é que ele fez? Ele me deu promessas. O Velho Testamento tinha 2 promessas: a vinda do Cristo, a lei e os profetas. Anunciaram o Cristo que estava por vir, João 1,14, esse verbo se fez carne, a cruz foi crucificado, 3 dias depois no túmulo ressuscitou, Atos 1 ascendeu, Atos 2 desceu na forma do Espírito sobre todos os que creem.
Para quê? Para que eu e tu fôssemos participantes da natureza divina. A natureza divina. Então, nós não somos simplesmente pessoas que vão à igreja. Somos a igreja. Nós não somos pessoas que aprenderam uma linguagem. Nós temos agora uma nova natureza. Participantes da natureza divina. Assim como o bebê aprende a gatinhar, aprende a falar, ele prova o doce, prova o amargo. Assim nós também temos que aprender a praticar agora a essência dessa nova criatura. Essa nova criatura não é alheia porque ela é divina. E nós temos agora que aprender como Abraão aprendeu, a governar com Deus. Então por isso o discipulado é importante. Então nessa manhã, por favor, receba a palavra como um convite para você se ajuntar ao Senhor e cear com Ele, anunciando a morte, aquilo que Cristo fez, e a ressurreição, o que pelo seu Espírito Ele estabeleceu. Queridos irmãos, você não pertence ao teu passado, você pertence ao Espírito de Deus, selado pelo Espírito, comprado pelo sangue. Essa é a certeza que nós temos, por isso é que nós não pregamos um outro evangelho. Em África, nós não pregamos o evangelho da ação social. Na Europa, nós não pregamos o evangelho da ação social. Na América, não pregamos o evangelho da ação social. A mensagem na Ásia é a mensagem do reino, de que Deus habita em nós. E eu quero te convidar a ser participante disso. Semana passada, se você se lembrar, a mensagem que nós falamos, de que a chave era a palavra para a nossa libertação. O preço foi pago. Porém, hoje nós já fomos livres para ir, agora faz parte, nós estamos a ir. E eu quero te perguntar, irás comigo? Irás comigo? Eu profetizei alguns anos atrás, eu sonhei os sonhos de Deus, de que no futuro cruzaríamos em aeroportos, onde nós nos perguntaríamos, e de onde é que tu vens agora? E para onde é que tu estás aí? Porque o chamado ele é intenso, ele é eterno, não nos pertence. Eu não tinha a vocação. Eu acho que eu já partilhei com muitos de vocês. O meu sonho era isso. Porém, quando eu trouxe o meu sonho aos pés do Senhor, o Senhor me deu a interpretação. Bereshit tem a ver com isso. Muitos querem casar, querem governar, mas sem terem a palavra, o princípio. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Ele pergunta o que é que o Senhor quer, qual é a direção, como é que eu devo fazer. E na nossa comunhão com Deus, então, número 1, Ele revela a tua natureza, quem tu és, chamado por Deus para Deus e para seres guiado pelo Espírito. Se em negócios, em direito, como professores, ministros do Evangelho, como desporto, entenda, Bereshit. Tudo que Deus fez foi como um reset. Aquilo que Ele fez no passado e Satanás tentou perverter, Deus estava no controle. Como Ele está no controle hoje, que você me ouve, pensando que perdeu tempo, que não é possível recuperar tempo perdido. Mas na realidade, aquela cruz foi o reset que Ele te disse. Quando o meu Espírito habitar em ti, eu vou levantar através de ti um poderoso exército de homens e mulheres remidos no Senhor, comprados pelo sangue, remindo o tempo, sendo testemunhas de Cristo. Então, hoje, nas nações para onde eu vou, o convite para ti é: irás comigo. Porque eu já fui. Eu vou e eu venho. Quando volto é para descansar no Senhor, para sentar nas Escrituras, para ver e ouvir aquilo que o Senhor está a falar comigo. Então, na minha comunhão, como Ele disse, quando buscares Deus em secreto, Ele se manifestará, te recompensará publicamente. Queridos, quero te convidar a ser participante dessa grandiosa missão, essa grandiosa carruagem, esvaziarmos o inferno e enchermos os céus. A palavra de Deus
ela não mudou. Ela não passará. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, é a mesma que Deus usou para criar os céus, é a mesma palavra que Deus criou para gerar a nova criatura, é a mesma palavra que Deus nos dá para governarmos hoje em Cristo. Ordena os teus caminhos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida para a tua casa, é fonte de vida para a tua família. A palavra de Deus, ela é fonte de vida, ela é sabedoria para as tuas finanças. A palavra de Deus, ela é a chave para você se tornar um homem e uma mulher no qual multidões serão benditas. A questão é que Deus não te chamou só para abrir uma empresa. Deus te chamou para te dar esperança. Não aquele que estava desempregado, mas é que em Cristo nós somos regenerados pelo Espírito. Então muitos através de ti conhecerão que eles já foram perdoados. Conhecerão também que Deus tem algo único para fazer com eles. Oh, com meu Deus, o Espírito em mim possa também habitar em ti. E que o Espírito em mim possa te fazer rejeitar qualquer convite das trevas, qualquer difamação do diabo. Possa te fazer parar de perder tempo. Creia, cresça, ouça essa mensagem novamente, medite nela, medite até que ela acenda um fogo no teu coração. Estude ela, ouça ela, medite ela, ore sobre ela. E quando você abrir a boca, a tua boca se abrirá pela convicção, pois já está escrito, não é a minha palavra como fogo que consome a pragana. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a rocha. Deus te equipará, Deus te ungirá para destruir a dureza do coração nas pessoas, o poder do pecado nas pessoas, a mentira que o maligno tenta perpetuar na vida das pessoas. Porque se a palavra se fez carne em nós, maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Eu te convido a olhar para esse cenário, aonde pelas nações, para as nações, nos dedicamos a ir, para que pudéssemos fazer uma coisa. Em Mateus capítulo 3, diz a palavra do Senhor: esse é o meu filho, em quem eu me alegro. O entender Cristo, o esperar em Cristo, o receber a promessa, o ser introduzido, o confiar em Deus, alegra o coração do Pai. Eu quero falar para muitos que estão cansados, porque as prisões cansam, as prisões elas oprimem. Mas a Bíblia diz em Neemias 8, verso 10, que o facto de Deus se alegrar, e nós entendermos isso, produz em nós força. A alegria do Senhor, a alegria é a posse do Senhor. Mas depois diz, a nossa força é. A força é nossa. Apocalipse diz, já o reino do Cristo chegou. O seu reino, o seu poder, a força. Há uma força que vem e que vai começar a brotar em ti à medida que você medita em quanto Deus te ama, em como Deus te perdoou. Porque muitos perdoados, e aqueles que muito foram perdoados, muito amam. Contempla o que Deus fez por ti. Olha o que é que Deus fez comigo. Quando eu ouvi que o meu Deus me amou e me perdoou, como eu disse para alguém, tinhas noção que quando me recebestes, estavas a receber aquele jovem sem saber que seria um homem dado às nações? Não tem como essa pessoa perder o galardão dela. Ela recebeu um jovem, não tem como perder esse galardão. Porém, ela fez espaço para esse jovem se tornar um homem de Deus, a quem Deus iria enviar e usar. Não tem como você perder o teu galardão. Continue a orar por mim. Continue a crer no Senhor.
deseje ser participante dessa grande causa. E a minha oração por ti é que os teus olhos se abram. Que você não perca mais tempo na tristeza, mas júbilo. Porque o reino não é comida, não é bebida, mas o reino é gozo no Espírito Santo. Minha oração por ti é essa, e ela vai se cumprir. Pai Santo, eu oro no nome do teu amado Filho, para que eles também possam ser participantes desse mesmo gozo, desse mesmo tempo, daquilo que fazes em milhões e milhões de homens a nível do mundo. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfraquecidos, a igreja perseguida, que o Senhor, pelas nações, possa encorajá-los e arrebatá-los das suas lutas, pelas maravilhas que tu operas. Dá-lhes força. Porém, para aqueles que me ouvem nessa manhã, que todo joelho dobre e toda língua que se levantou contra eles confesse que há um poder maior que lhes guarda, há um poder maior que lhes envolve. Na qualidade de servo de Deus, eu cancelo toda palavra contrária, toda bruxaria, toda invocação demoníaca que tem sido lançado contra ti, dizendo que não viverás o que Deus ordenou. Quem é o homem que possa contender contra o Senhor? Eu falo para todos aqueles que te perseguem contra a palavra de Deus. Não está ali a cova. Ou te deixam ir, ou são arrancados da terra. Está escrito, deixa o meu povo ir. Eu já fui. Você se juntará a mim. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.